Olá, pessoas. Bolsonaro inelegível. Aliás, nenhuma surpresa. Bolsonaro inelegível. Com a mesma aura de fatalismo da saga de Santiago Nazar, um dos personagens do universo mágico de Gabriel Garcia Marques, no livro Crônica de uma Morte Anunciada, sepultou-se o futuro político do ex-presidente Bolsonaro. No plenário do TSE, no dia 30 de junho de 2023, por maioria de votos, ao torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Saiu vitoriosa a tese que Bolsonaro cometeu abuso de poder político, enquadrado no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, quando reuniu embaixadores para deslegitimar e lançar suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro, sem, no entanto, apresentar provas, que foi entendido pela Corte Eleitoral como uso indevido do poder presidencial, agravado pela utilização da máquina do governo para realizar o evento. Viu-se nesse encontro de 18 de julho de 2022, transmitido pela TV Brasil, nítido caráter de estratégia eleitoral como parte da consolidação da imagem do candidato que, queiram ou não, gostem ou não, conseguiu ao final atingir o percentual de 49,10% dos eleitores, mostrando, portanto, a imagem de um país totalmente rachado ao meio. Pois bem, neste ponto, e ainda considerando que a polarização se mantém acirrada e também em alta voltagem, o que se indaga em termos jurídicos é o que pode ser feito para tentar derrubar, jogar por terra a decisão do colegiado. E se isso de fato é possível nesta altura. Antes que fique bem claro, a influência de Bolsonaro sobre a direita se mantém intacta. Haja vista, por exemplo, a recepção dada a ele em Porto Alegre exatamente num dos dias do julgamento, quando foi recebido por simpatizantes no aeroporto Salgado Filho. E, obviamente, ainda que arrancado da cena eleitoral, Bolsonaro continuará provocativo e desafiador, como sempre foi, porque esse estilo galvanizou a população em torno do seu discurso anticorrupção e em prol dos valores tradicionais da família, da liberdade e dos costumes. O apoio que tem do agronegócio, do eleitorado evangélico e das tias do Zap não sumirá com uma canetada da Corte Eleitoral, até porque deriva da busca de uma liderança há muito querida, porque ausente do espectro político do país por muitos anos, como movimento organizado de expressão do conservadorismo resumido no slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Confrontada com a cruel verdade lançada pelo TSE, num movimento já antecipado por vários analistas, que entendiam a prevalência no julgamento de um critério político de fundo, a defesa de Bolsonaro tentará continuar nos tribunais a discutir o assunto, embora já saiba da inafastabilidade dos efeitos da condenação. Neste ponto, a pergunta que se faz é: quais os recursos cabíveis? De início, é a ida ao próprio TSE via embargos de declaração com o objetivo de esclarecer pontos obscuros e contradições porventuras identificadas no julgado, sendo que isso tem de ser efetivado no prazo de 3 dias a contar da publicação do acórdão, conforme o artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Todavia, a decisão do TSE é não alterar o decidido nas ações de investigação.
especialmente num caso rumoroso e simbólico como este, cujo acusado investiu pesadamente contra a instituição e a transparência do sistema eletrônico de votos. Apenas em casos excepcionalíssimos existe a possibilidade de se atribuir aos embargos efeitos infringentes, o que quer dizer a modificação do teor do acórdão originário a partir da constatação de que o vício apontado seja capaz o suficiente para alterar o entendimento do próprio tribunal. Agora, a tendência disso ocorrer no julgamento de Bolsonaro é zero. Não só, como falei, pela significação do tema em questão para o momento que passamos e pelo seu personagem central, como pela clareza e exaurimento da matéria por todos os 7 julgadores, que dissecaram todos os argumentos levantados pelas duas partes. Quanto ao segundo recurso, agora no STF, também no mesmo prazo de 3 dias contado da publicação do acórdão, conforme a súmula 728. É o recurso extraordinário onde pode-se discutir a violação de algum dispositivo ou princípio constitucional. Contudo, este aspecto também foi contemplado pelo Tribunal Superior Eleitoral e o passado mostra a tendência da Suprema Corte em convalidar as condenações do TSE. Isto é, também é zero a chance de Bolsonaro na Suprema Corte. Portanto, o que foi apurado em tom definitivo é que houve uma conduta eleitoralmente abusiva pelo presidente Bolsonaro ao fomentar e participar de uma reunião de cunho propagandístico de sua candidatura, faltando 3 meses para o pleito eleitoral. Independente da publicação do acórdão, Bolsonaro já está com anotação no seu histórico eleitoral restritiva quanto à capacidade eleitoral passiva. Isto é, não pode se apresentar como candidato a qualquer eleição até o ano de 2030. Em relação à matéria, já há questionamento, pois a inelegibilidade começa a contar a partir do dia da votação do primeiro turno das eleições de 2022, ou seja, 2 de outubro. Em 2030, as eleições devem acontecer em 5 de outubro. Portanto, ele estaria apto a concorrer 3 dias antes. E como ficaria o registro da sua própria candidatura, que teria de ocorrer enquanto pendente o impedimento? Como quer que seja, a chapa está fervendo, a giripoca piando e o país conflagrado por uma profunda dissensão política, aprofundada ao máximo no tecido social. Verdade é que os 7 juízes do TSE, por não terem voto, não amortecem o grito das ruas e praças. Bolsonaro continuará influente, continuará atraindo populações por onde passa, e isto é o pânico da esquerdopatia. Qualquer candidato por ele ungido estará fortalecido em qualquer disputa, seja municipal, estadual ou federal, porque refletirá o aval do povo que aceita a tradição cristã, os valores da família e da liberdade e, sobretudo, o respeito e veneração pela pátria em toda a sua quintessência, como sempre foi divulgado aos 4 cantos pelo ex-presidente Bolsonaro. Este foi o Soletrando Direito. Curte, comente e compartilhe este vídeo. Obrigado pela audiência. Tchau.